Meus amados irmãos, hoje iniciamos uma reflexão profunda, necessária e muitas vezes esquecida nos púlpitos modernos: a pureza da igreja e a separação do pecado. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos traz um ensinamento direto, firme e ao mesmo tempo cheio de zelo pastoral, a necessidade de disciplina dentro do corpo de Cristo. Ele escreve: "Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam de sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição." Veja a precisão do apóstolo. Ele não está tratando daqueles que vivem no mundo e não conhecem a verdade, pois estes ainda carecem da luz de Cristo. A sua advertência é direcionada aos que, dentro da comunidade cristã, se dizem irmãos, mas permanecem em pecados escandalosos e persistentes, sem qualquer arrependimento ou temor a Deus. A primeira lição que tiramos daqui é a distinção clara entre o mundo e a igreja. Não fomos chamados a sair do mundo, a viver enclausurados ou a rejeitar o convívio com os pecadores lá fora. Afinal, Jesus mesmo comia com publicanos e pecadores, buscando-os com amor e misericórdia. Porém, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, onde o nome de Cristo é proclamado, a santidade deve ser guardada com zelo absoluto. Paulo não está falando de pecados ocasionais, de lutas pessoais sinceras contra o pecado, mas sim daqueles que, com o coração endurecido, tornam o pecado um estilo de vida, desafiando abertamente o senhorio de Cristo. São estes que corrompem a pureza da noiva do Cordeiro. O perigo não está apenas em suas ações, mas na influência sutil e destrutiva que exercem sobre os demais. Suas palavras podem parecer piedosas, suas justificativas soam modernas, sua aparência pode enganar, mas seus frutos revelam a raiz corrompida. Por isso Paulo orienta: com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. A disciplina eclesiástica, tão esquecida e negligenciada em nossos dias, não é uma prática de julgamento cruel, mas um ato de amor à igreja e de advertência ao pecador. É um chamado à restauração, à reflexão e à urgente necessidade de arrependimento genuíno. Vivemos tempos em que muitos usam o nome de Cristo, mas deturpam seus ensinamentos. Dizem: Deus é amor. E com isso tentam encobrir seus pecados, como se o amor de Deus anulasse sua santidade. Porém, as Escrituras são claras. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Deus não é cúmplice do pecado. O seu amor não contradiz a sua santidade. Pelo contrário, é por amor que ele chama o pecador ao arrependimento e exige a pureza de sua noiva. A Igreja de Cristo não pode se conformar com a presença de práticas imorais em seu meio, sob pena de perder sua identidade e sua autoridade espiritual. Como o fermento leveda toda a massa, o pecado tolerado contamina todo o corpo. Ao prosseguirmos nesta meditação, precisamos compreender a profunda razão pela qual Deus exige santidade absoluta de sua igreja. A igreja não é uma simples instituição humana. Ela não é um clube social, um ambiente de encontros ocasionais ou uma reunião de interesses comuns. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, chamada para viver de forma distinta em meio a um mundo caído.
O apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, usa uma imagem poderosa para mostrar o perigo do pecado tolerado dentro da igreja. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? 1 Coríntios 5,6. Assim como o fermento, ainda que em pequena quantidade, contamina e transforma toda a massa, o pecado não disciplinado se alastra, destrói, desvia e, por fim, leva muitos à perdição. Não se trata apenas de um indivíduo em pecado, mas do efeito corrosivo que sua influência pode causar sobre toda a comunidade. A tolerância ao pecado dentro da igreja não é sinal de misericórdia, mas de negligência espiritual. É como um pastor que, por pena, deixa o lobo andar livre entre as ovelhas. O verdadeiro amor protege, corrige e disciplina, mesmo que isso exija firmeza e coragem. A carta aos Hebreus nos lembra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Sem santidade, não há comunhão com Deus. Sem santidade, a igreja perde a sua função de sal e luz no mundo. E sem santidade, corremos o risco de estar reunidos, mas espiritualmente mortos. Deus não aceita uma noiva manchada, corrompida ou dividida em sua lealdade. Ele mesmo, através de Cristo, purificou sua igreja com o seu sangue, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5:27. Essa pureza não é uma opção, é um mandamento. Quando o pecado passa a ser justificado em nome de um amor deturpado, já não estamos mais falando do amor bíblico, mas de um falso evangelho que conduz à morte. Infelizmente, vemos hoje muitos que se intitulam irmãos disseminando doutrinas permissivas, relativizando a verdade, adaptando os padrões de Deus às modas culturais e fazendo da graça uma licença para pecar. Como Paulo advertiu a Timóteo: pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Estes são os que, em nome de uma suposta modernidade, buscam deformar a igreja. Por isso a igreja deve se manter vigilante. Não podemos aceitar ensinos que coloquem o homem e seus desejos no centro, usurpando a centralidade de Cristo. A adoração deve ser pura. A palavra deve ser pregada com fidelidade. E o pecado deve ser combatido com firmeza e misericórdia. Meus amados, agora que compreendemos a gravidade do pecado dentro da igreja e a seriedade com que Deus trata a santidade do seu povo, precisamos abordar um ponto igualmente importante: como essa disciplina deve ser aplicada. A disciplina eclesiástica não é um ato de condenação, mas de amor. Não tem como objetivo humilhar, envergonhar ou destruir o pecador, mas levá-lo ao arrependimento genuíno, restaurando sua comunhão com Deus e com a igreja. Exatamente por amor que a correção é necessária, como está escrito em Provérbios: quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama desde cedo o disciplina. Provérbios 13:24. O próprio Deus, em sua infinita misericórdia, também nos disciplina como filhos amados. Porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12:6. Vejam, a disciplina é a expressão do amor verdadeiro. Quando a igreja adverte, exorta e, em último caso, afasta aquele que persiste no pecado, não está sendo cruel, mas está demonstrando zelo pela santidade e desejo sincero de ver o irmão restaurado. O próprio Senhor Jesus nos ensinou um processo de disciplina em Mateus 18:15-17. Primeiro, a correção pessoal e privada. Depois, se necessário, levar um ou dois irmãos como testemunhas. Em seguida, apresentar o caso à igreja. Por fim, se houver endurecimento contínuo, afastar o irmão da comunhão. Todo esse processo tem como foco principal a restauração. Sempre que houver arrependimento sincero, a igreja deve acolher e perdoar.
O apóstolo Paulo mesmo orientou os coríntios em sua segunda carta a perdoar e confortar um homem que havia sido disciplinado para que não fosse consumido por excessiva tristeza. Aqui aprendemos um princípio poderoso. Disciplina sem restauração gera amargura. Restauração sem disciplina gera permissividade. Por isso, o equilíbrio bíblico deve ser buscado. Firmeza contra o pecado, mas coração cheio de graça e amor pelo pecador arrependido. É assim que Deus age conosco, e é assim que a igreja deve agir com seus membros. Contudo, quando o pecador recusa o arrependimento, permanece em rebelião e tenta contaminar outros irmãos com seu exemplo, aí sim a separação se torna necessária para a proteção de todo o corpo. Expulsem do meio de vocês esse homem imoral. 1 Coríntios 5:13. Este mandamento não visa a destruição, mas a preservação da santidade da igreja e o chamado contínuo à consciência do faltoso. Precisamos encarar com seriedade o perigo que ronda as igrejas que, por medo de desagradar, por desejo de agradar homens ou por uma falsa compreensão de amor, se tornam omissas diante do pecado. Quando a igreja se cala diante do pecado, ela perde o temor de Deus. E sem o temor de Deus, a igreja perde o seu discernimento espiritual, sua autoridade, sua unção e sua capacidade de transformar vidas. Ela se torna semelhante ao mundo e deixa de cumprir sua missão. O profeta Isaías descreveu bem esse cenário. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20. Esta é uma palavra forte, mas necessária. Muitos hoje relativizam as Escrituras, justificam comportamentos contrários à palavra de Deus em nome de um amor inclusivo que, na prática, abandona os princípios divinos. A consequência dessa permissividade é terrível. O Espírito Santo se entristece e se afasta. A igreja perde sua autoridade sobre o mundo espiritual. As famílias são contaminadas. Os jovens crescem confusos, sem referências de santidade. O nome de Cristo é blasfemado entre os de fora. Em Apocalipse 2, de 20 a 23, o Senhor Jesus repreende severamente a igreja de Tiatira por tolerar uma mulher chamada Jezabel, que ensinava e seduzia os servos de Deus ao pecado. Tenho contra ti o tolerares Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender-se. E matarei a seus filhos com morte, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Essa palavra mostra que o próprio Cristo zela pela santidade da sua igreja e não tolera o pecado institucionalizado, promovido ou aceito. Portanto, a igreja que se cala diante do pecado não está sendo misericordiosa, mas conivente. E ao ser conivente, torna-se cúmplice do engano, pondo em risco não apenas o pecador, mas toda a congregação. O chamado de Deus para a sua igreja é inegociável. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Ser santo não significa ser perfeito na força humana, mas viver uma vida submissa ao Espírito Santo, em constante arrependimento e obediência à palavra. Ao concluirmos essa jornada, precisamos trazer tudo o que aprendemos para o nosso dia a dia como igreja e como indivíduos que professam a fé em Cristo. A santidade não é uma doutrina distante, reservada apenas para os líderes espirituais. É um chamado diário, individual e coletivo para todo aquele que confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7:1, nos exorta: purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa purificação não é algo que fazemos por nossas próprias forças, mas pela ação contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos convence do pecado, nos conduz ao arrependimento e nos dá poder para vencer as inclinações da carne. A igreja, como corpo,
também precisa manter viva essa chama da santidade. Como podemos fazer isso na prática? Pregar a palavra com fidelidade. Não podemos pregar um evangelho adaptado à cultura. A palavra de Deus não muda, e é ela que transforma o pecador. Praticar a disciplina com amor. Quando necessário, corrigir com firmeza e misericórdia, sempre buscando a restauração do irmão. Zelar pela comunhão verdadeira. Promover relacionamentos saudáveis, onde irmãos cuidam uns dos outros e se exortam em amor. Manter o coração sensível ao Espírito Santo. Orar constantemente, pedindo discernimento para identificar o pecado e sabedoria para lidar com cada situação. Viver com temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temor, perdemos o senso da gravidade do pecado. A igreja que se mantém pura é uma igreja poderosa. É uma igreja onde o Espírito Santo opera com liberdade, onde vidas são transformadas, famílias restauradas e o nome de Jesus é glorificado. Lembremos sempre, o mundo jaz no maligno, mas a igreja pertence a Cristo. Somos peregrinos nesta terra, aguardando o glorioso dia em que seremos apresentados como a noiva pura e adornada para o Cordeiro. Que até lá, possamos viver em santidade, não por orgulho espiritual, mas por amor àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora chegou o momento da nossa oração diária. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra que nos confronta, nos exorta e nos conduz à santidade. Purifica o teu povo, Senhor. Dá-nos corações sensíveis, arrependidos e desejosos de te agradar em tudo. Livra-nos da conivência com o pecado. Dá-nos coragem para corrigir em amor e sabedoria para restaurar os que caem. Que a tua igreja permaneça santa e irrepreensível até o dia do retorno de Cristo. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Amém. Eu escolho viver em santidade. Ou diga, glória a Deus. Compartilhe este devocional para que mais vidas sejam edificadas pela verdade da palavra de Deus.